4 motivos, tá, para cuidar do corpo e não sentir dor na lombar. Então é o seguinte, se em algum momento você já sentiu alguma dor na virilha ali nesse local e ao realizar um movimento de agachar, né, de sentar e levantar e sentiu essa dor, tá? Isso pode estar relacionado, pode não, está relacionado com alguma tensão muscular, né? E essa tensão pode estar relacionada com alguma musculatura profunda do quadril que precisa ser relaxada ou mais, né, de forma mais, vamos dizer assim, não tão só ali no local, mas ali um pouquinho mais para a coluna, outras musculaturas também que podem estar tensionadas. Então, o legal é o seguinte, que às vezes a gente pensa assim, isso aqui será que é um problema articular? E às vezes pode ser um problema mais simples, né, com relação ao músculo, que não seja uma tendinite, né, mas às vezes é só uma questão da musculatura ali estar tensa, por ficar muito tempo sentado, e aí vai criando essa tensão nos músculos ali no quadril, na parte mais profunda, é uma musculatura mais profunda, e aí precisa ser liberado. Então esse é um dos motivos pelo qual você precisa cuidar para não ter problema ali na coluna também, porque isso pode resultar num bloqueio de quadril, e aí essa articulação ela precisa estar mais móvel, né? E acaba jogando uma responsabilidade maior ali para a lombar. Então às vezes você está com problema ali na lombar, com dor na lombar, e a causa está um pouquinho mais embaixo. E aí precisa fazer uma liberação dessa musculatura, geralmente ali a musculatura do ilío, e aí fazendo essa liberação, existem técnicas para isso, e aí a gente consegue liberar e voltar a ter não ter esse problema de dor, certo? Falei só em alongar, às vezes tem muita gente aí que não faz esse trabalho de alongamento, certo? E é muito importante para a saúde do corpo, né? Não só alongar, mas também com fortalecimento. Existem musculaturas, por exemplo, já falando dessa região, do bumbum, que precisa ser fortalecida, né? Para ajudar a melhorar vamos dizer assim, essa movimentação da articulação do quadril. E aí nós temos 2 processos, né? Um de alongamento e outro de fortalecimento. E é isso tudo. O exercício, né, que pode ser aplicado para essas 2 situações é apenas uma ferramenta. Então, eu estou falando de uma forma ali nesse local, né? Mas às vezes a gente pensa assim, mas o exercício resolve tudo, Então a gente coloca todas as nossas fichas no exercício, e ela é apenas uma ferramenta. Vamos dizer assim, é como se fosse apenas a ponta do iceberg, porque nós precisamos ter uma visão mais ampla do corpo, uma visão mais ampla da situação, ou do problema, né? Então, às vezes a gente pensa assim, só no local, vou fazer só o alongamento ali já que o André falou que fazendo alongamento resolve, fazer só alongamento naquela região. Coloca a pessoa deitada, né, sobre uma maca ou um banco, uma das pernas fica dobrada, a outra você coloca assim, um joelho para fora assim do banco, faz uma pressãozinha leve para alongar essa musculatura profunda do ilío, que é aquela que, né, sente aquela dor na virilha e tal. É um procedimento que às vezes quem olha, né, diz assim, poxa, mas é tão simples isso, né? Mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. E a situação para melhorar a questão do corpo, né, não se limita só a esse detalhe, a esse alongamento, a essa situação apenas. Precisamos ter uma visão completa do corpo, porque está tudo interligado. Se a gente pegar ali do pé, olha só, nós pegamos ali do pé, o pé está ligado, o tornozelo, né, está ligado ali na canela, nos ossos da canela. Aí os ossos da canela ligados no joelho, né, está ligado lá no quadril, aquele osso que vai da coxa, liga ali no quadril. Do quadril está ligado ali na coluna lombar, e assim por diante, até chegar lá no ombro, no pescoço, e está tudo interligado. Então não podemos ter só a questão de resolver a dor, resolver o problema, ter só uma visão no local. Precisamos ter uma visão mais ampla, e aí precisa um trabalho completo no corpo todo. E isso pode trazer não, é o que vai trazer um equilíbrio. Então, às vezes a pessoa está com um problema lá no tornozelo, às vezes uma torção antiga, e aí ela sente o problema lá no ombro. Dói o ombro demais, tal, e mexe no ombro, e não resolve, né? E não resolve. E aí
o problema dela está lá embaixo, né? Inicialmente está lá embaixo. Então, às vezes, ela está mexendo lá no ombro e não resolve, né? E aí tem que dar uma visão maior, mais completa. Mas isso a gente está falando, né, com relação, quem está chegando aí, melhorar os cuidados que a gente precisa fazer para melhorar a questão da dor na coluna lombar, né? Para não sentir, né? Cuidar do corpo e não sentir dor na coluna lombar. Então, uma outra situação é se você não tem força, por exemplo, nas pernas e precisa impor uma tração, e aí você sente a lombar, joga todo o esforço para a lombar. Por exemplo, você vai pegar um objeto e aí você sente uma dor na lombar, você vai, agacha, pega lá o objeto e aí tenta aplicar uma força nas pernas e aí acaba aplicando força na lombar e sente isso. Aqui, ó, legal, a Francilene, muito obrigado pela sua participação, Francilene. Você está dizendo que sente muita queimação nos glúteos, né? Essa aqui, eu vou aproveitar, né, que também faz parte desses cuidados também. Queimação no glúteo pode estar relacionado com uma musculatura mais profunda, certo? Pode estar relacionado com a questão, existe umas musculaturas ali, uma delas é o piriforme, que às vezes tende a ficar muito tenso. Uma pessoa que fica muito tempo sentada, não realiza movimento de abertura lateral das pernas. E aí, por ficar muito tempo sentado, né, fica muito pressionada essa musculatura, fica muito tensa. E às vezes sente ela queimar, gera algum desconforto. Essa musculatura, o nervo ciático às vezes passa por baixo dela, dependendo da pessoa, né? Pode passar por baixo ali dessa musculatura, pode passar por dentro dessa musculatura. E quando ela está tensa, ela tende a pressionar o nervo ciático. E aí causa dor. Chega às vezes a queimação, às vezes a própria trava, né? Trava, porque o nervo ciático começa a inflamar, aí gera aquela sensação de dor, começa a travar a perna, aí acontece esses efeitos. E o que se faz? Liberar, fazer um relaxamento nessa musculatura. Existe técnica para isso, até eu ensino, acho que tem uns vídeos que eu ensino, mas é muito simples. Você tem aqui, vamos dizer que seja o bumbum. Aí bem aqui tem aquele osso que vem da coluna, aí chega lá no final. Vem lá de cima, lá da coluna está aquele osso, aquela pontinha lá embaixo. Aí entre essa região aqui e o osso da coxa tem um espaço. Aí profundamente tem esse músculo que liga isso aqui a esse aqui, né? Essa parte a essa outra parte. E aqui às vezes ele fica tenso. Então o que você faz? Entre aquele ossinho, né? Vamos dizer que aqui desce a coluna. Aí lá no final tem um ossinho meio triângulo. E lá no ponto tem aquele, né, finalzinho. Se a gente tivesse rabo, seria onde estaria localizado o rabo, né? Mas só para vocês se situarem. E aí tem um espaçamento entre esse osso e aqui, ó, a coxa, o osso da coxa. Então tem uma ligação aqui, esse músculo liga aqui. E o que faz? Aí nesse espaço você pode ir massageando, tá? Vamos dizer assim, desse ossinho, na direção desse ossinho para fora, e isso vai fazer um alívio nessa região, e aí proporcionar com que essa musculatura relaxe e ajudar a tirar a pressão sobre o nervo ciático. Isso ajuda muito. Uma outra situação que pode fazer também é aquela, eu até ensino no nosso canal, você deita, faz um 4 com a perna, faz um 4, e aí traz os dois joelhos para o seu peito, na direção do seu peito, da barriga, né? E isso ajuda também a aliviar a tensão dessa musculatura. Perfeito? Ok. E geralmente acontece isso, de travar. Fazendo isso, a tendência é liberar, tá? Então libera o travamento, tá? Pode se conseguir na primeira, pode ter que, né, fazer aí 2, 3, 4, 10, vai depender de cada caso, tá? Vai depender de cada pessoa. Então, mas isso a gente está falando só de um local. E muitas das vezes existe fragilidade em outras regiões do corpo, né, que precisam ser trabalhadas. Então, voltando àquela questão, precisamos trabalhar o corpo todo. E algumas vezes é o que as pessoas têm maior dificuldade, tá? Geralmente a dificuldade de colocar o treinamento, o exercício, o tratamento, como desejam, né? Vamos dizer assim, falar sobre qual é a forma que vai utilizar para recuperar, né?
essa condição do corpo sem dor, vai fazer um exercício, um treinamento, a pessoa às vezes tem dificuldade de colocar em prática, dificuldade de saber se está fazendo a coisa certa, dificuldade de ter, como é que se diz, disciplina. Tem gente que precisa pegar na mão e conduzir, e aí não vai. Sim, eu que agradeço a sua participação, Francilene. Muito obrigado também, um grande abraço. Então, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né? Às vezes, né, ela entendeu que precisa ser feito, né? Esse exercício, esse treino que precisa... Nossa, não é só essa parte do corpo, é o corpo todo que eu preciso ajeitar, porque... né, eu deixei fragilizar muito e tal, etc. Mas aí eu não consigo, sozinho eu não consigo. E aí entra, né, ajuda. Mas olha, legal, tem a Rosinete aqui falando aqui, sinto dores nos ombros. Pode ter ligação com a coluna lombar? O que vocês acham? A Rosinete está perguntando aqui, ó, na verdade ela está comentando, sinto dores nos ombros. Será que tem ligação com a coluna lombar? Diante disso que a gente está comentando aqui, quem se habilita a responder? Não, mas essa live é de vocês, tá? Essa live aqui eu estou para ajudar vocês nas orientações, esclarecimentos. Descendo para a costa. Sente dor nos ombros e desce para a costa. Boa. Olha aí, ó, praticamente já respondeu, né? Pode ter ligação com a sua coluna. Como eu falei lá atrás, às vezes nós temos problemas ali na nossa pisada, às vezes ocorreu alguma lesão, alguma torção, quando era criança e não cuidou, às vezes até mesmo como adulto não cuidou, teve um trauma, quebrou, sei lá, um tornozelo, não fez o tratamento adequado, isso pode ter influenciado na coluna, a coluna lombar, pode ter influenciado no joelho, e aí chegou até os ombros. Então, às vezes, cuida só do ombro e não resolve. Passa aí 10 anos e, poxa, eu faço tratamento, isso, já fiz exercício, já fiz um monte de coisa, tomo remédio, e eu não resolve o problema do ombro. Isso é uma das situações, tá, pessoal? Tá? A gente fazendo uma análise, né? A gente tenta descobrir de onde é que surgiu o problema, por que está, né, atacando determinado local. Então, aí pode ter ocorrido isso, e aí dá um desequilíbrio, vai desequilibrando as articulações, né? Às vezes a pessoa sente o joelho, às vezes sente o incômodo no quadril, né? Aí vai afetar lá no ombro, né? E aí como resolve isso daí? Aí tem que fazer um trabalho para o corpo todo. E é isso que eu quero alertar. Rosinete falando aqui, vou mudar meu nome para Maria das Dores. Não, mas não precisa se preocupar, tá? Tem para tudo, eu digo assim, tem solução. E aí precisa trabalhar. E é essa a orientação que eu gosto de dar para as pessoas. Precisa trabalhar o corpo todo. Às vezes acontece de, por exemplo, estar resolvendo o problema no joelho, certo? Aí resolve o problema no joelho. Mas aí chega num tempo, acontece de dar um problema no quadril ou na coluna. Mas por quê? Cuidou só lá do joelho. E aí? E o restante do corpo? Como é que fica? Aí, num determinado dia, determinadas musculaturas ali do quadril ou da coluna estavam enfraquecidas, né? E aconteceu de um dia lá em casa empurrar a geladeira, né? Ou empurrar o sofá para limpar, passar uma vassoura, ou jogar uma água, puxar a água. E aí deu aquela dor. É aquela dor que passou um dia, passou uma semana, está sentindo aquela dor e passa 2 semanas. E aí saber por que aconteceu aquilo. Não sei, estava em casa, fui empurrar o sofá, senti uma dor nas costas, e aí de lá para cá estou assim. O empurrar foi só a gota d'água. O pessoal transbordou o copo, né? Empurrar o sofá foi isso. O que veio acontecendo ao longo do tempo foi deixando o corpo frágil. E geralmente é o que acontece. Aqui eu abro um parênteses para uma orientação. Durante muito tempo, desde a década de 80 para cá, se criou, agora não, isso está mudando, mas ainda faz parte da cultura do pensamento,
que a musculação era feita para quem queria, né, criar um corpo, criar massa, ficar forte, ficar bombado e, né, tal, super atleta. E aí isso fez com que criasse esse, não sei se é estigma que fala, mas esse rótulo. E isso fez com que muitas pessoas não vissem o trabalho nas academias ou nos estúdios, né, dessa forma, né, que era só para determinadas pessoas. E hoje a gente tem uma outra visão, procura passar uma outra visão de que a academia ou centros, ou até mesmo, estou falando do local, né, para a família toda. Ah, mas eu não gosto de academia, não gosto de tal. Posso fazer em casa, tranquilo, 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 tranquilo. Eu cuido de alunos que não gostam de ir na academia, outros gostam. Outros têm paixão por ir, se sentem bem, gostam daquela muvuca toda e tal, e outros não. E aí, difere treinamento? Não, eu consigo, olha, eu tenho alunos que fazem em casa e conseguiram se reabilitar, né? Mas trabalhar o corpo todo, sim, legal, legal, isso é bom. Eu digo assim, todos nós, algum dia vamos realizar treinamento de força. Se faz necessário, porque a força é uma das capacidades mais importantes. Para tudo nós precisamos de força. Para tudo que vamos fazer, as atividades do nosso dia a dia precisa de força. Você vai ver que, você está falando aqui que vai no Pilates, depois na musculação, certo? O Pilates, né, você vai ver que você vai também fazer força. Agora, eu falei de treinamento de força e musculação é um tipo de treinamento de força também. Precisamos realmente ter um direcionamento e é legal esclarecer isso, porque nós precisamos ter uma visão mais ampla do que é um treinamento. Não é para virar atleta, mas sim para trazer a condição do corpo para que possamos realizar todas as nossas atividades da melhor forma possível. Porque como é que realiza? Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ficar em pé ou ficar muito tempo sentado. Por quê? Por que isso acontece? Porque o corpo está frágil. Às vezes o abdômen, quando a pessoa está sentada, às vezes ela não consegue, daqui a pouco ela está envergando, está quase debruçando, né, na mesa. Por que isso acontece? Porque a região do abdômen dela está fragilizada. Não só do abdômen, mas às vezes músculos da coluna. E aí ela não consegue sustentar. O peso do corpo, às vezes até da coluna, é um fardo. E aí isso gera uma tensão nas musculaturas e aí ela vai cada vez mais agravando a situação para um quadro de dor crônica, né? E é simples de resolver isso? Sim, é simples. E ao mesmo tempo não é fácil. Por quê? Porque precisa de uma série de que eu já expliquei, né? A pessoa precisa querer, precisa estar determinado, né? Desejar muito, chegar ao objetivo, né? E o que a gente coloca aqui, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui que estão me assistindo, aí talvez estejam com 30, 35, 40, né? E nesse processo, a gente vai envelhecendo. Então, como é que a gente quer chegar nas próximas décadas, daqui a 10, 20, 30, 40, e tem gente aí que com certeza mais 50 anos, né, ou até mais. Isso tudo vai depender da forma como você está vivendo hoje. O que a gente vai construir ao longo do tempo, isso eu estou falando para o corpo, ao ponto de que a gente esteja preparado para evitar a dor. Então, como é que pessoas... Estou falando disso, pessoas às vezes dizem assim, mas quando chega a fase do condor... Mas eu conheço pessoas que não sentem dor e vivem muito bem, que conseguem manter suas atividades da mesma forma durante muito tempo de vida. E às vezes chegam até a idade fazendo de forma independente as suas tarefas, né? Às vezes morre de velhice, chegou o dia, né? Papai do céu chamou, foi. Mas durante toda a vida dessa pessoa, ela passou sem que a dor fosse amiga dela. Sabe, aquela amiga inseparável, fica grudada? Né? Eu não tenho essa amiga, e nem quero, e nem desejo para vocês que estão aqui. Entende? Não quero. E é interessante isso, porque, olha, às vezes um dos cuidados, né, que a gente precisa é ter
com relação a essa caixa de força aqui, ó, bem aqui no centro do nosso corpo. E às vezes a pessoa não consegue ficar em pé ou sentado porque essa região está muito fraca. E aí nós precisamos realmente melhorar. E é difícil, André, trabalhar isso? Não é difícil. Com a orientação certa, consegue realmente chegar ao resultado de ter um corpo fortalecido. Agora imagina, você chegar ao ponto de acordar, já levanta sem dor, né? Não tem dor nenhuma, já levanta bem, né? Daí vai fazer suas coisas, suas atividades com aquela disposição. Você está com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, levanta, começa a trabalhar. Para tudo que você vai fazer no seu dia a dia, você vai praticar esporte, vai trabalhar, vai conviver com os amigos, vai se divertir, vai viajar, para tudo você não leva uma sacola de remédio, não precisa levar, não precisa estar se apoiando, né, em nada para poder se locomover. Você consegue ter liberdade de movimentos, né, sem a dor estar impedindo você de fazer isso. Que legal a gente poder. E o caminho é através de trabalhar o corpo. Mas é de qualquer forma? Não é de qualquer forma. Eu tenho vários alunos que têm problemas na lombar. Muitas pessoas comentam a esse respeito. Eu tenho problema de lombar e o nervo ciático ataca, eu não consigo, tem hora que trava, eu não consigo levantar da cama. E às vezes a pessoa pensa, né? Algumas têm até hérnia de disco, né? E pensa assim, nossa, eu tenho dificuldade, eu estou com esse problema, né, de dor na lombar, eu não consigo nem me movimentar, eu não consigo nem, eu sinto dor constante, minha dor é nível de 0 a 10, às vezes é 10, 8, né? São dores altíssimas. Como é que eu vou fazer para realizar exercício físico? Como é que eu vou fazer? Não consigo, estou sentindo dor. Mas olha, eu vou dizer uma coisa bem franca para todos aqui, né? E isso para incentivar que, por mais que você sinta dor, você vai procurar realizar atividades ou exercícios e isso vão promover o alívio da dor, certo? E esse é o caminho. Não tem o que ficar fantasiando, eu vou tomar só remédio, eu vou fazer aplicação disso, aplicação daquilo. Talvez se faz necessário no início de qualquer tratamento. Mas às vezes deixamos de fazer o que precisa ser feito, né? Um trabalho físico, um trabalho no corpo. Né? E por não fazer ou às vezes não encontrar alguém que ajude você a fazer, pessoas que estão nos assistindo, encontra essa dificuldade, às vezes passam muito tempo com essas dores. Certo? Esses dias até eu vi uma situação de uma pessoa, algumas pessoas na realidade, né? E aí eu identifico isso como uma grande dificuldade. Tem pessoas que não têm o hábito de se exercitar, muitos anos sem se exercitar o corpo e deixar o corpo fragilizar. Não tem conhecimento para poder fazer isso, não sabe nem por onde começar. Tem medo de se machucar mais. E é um medo justificado, porque às vezes a pessoa vai com a intenção, né, de resolver o problema dela e aí tem o azar de agravar mais ainda. Então, para que correr todos esses riscos, né? E às vezes a solução está nas nossas mãos. Ali, alguém que possa nos orientar. Então, eu vou relembrar aqui um pouquinho. É seguro? É simples? É seguro. E é simples. Você fazer um treinamento, né, para tratar a dor, de forma que você consiga, sem agravar o seu problema. Mas para isso, tem que ter a confiança, acreditar em quem vai conduzir esse tratamento. Agora, porque se não for assim, por exemplo, eu coloco um monte de, aí nos nossos canais, muito vídeo aí para o pessoal, né, ter conhecimento e tal, para criar uma visão. E algumas pessoas até conseguem se sentir bem, né, porque é uma forma de incentivar essas pessoas a começarem a entrar, mudar os hábitos, a entrar em ritmo, fazer exercício físico, procurar mudar um pouco essa
Às vezes a pessoa está até incapaz de realizar, né, determinados movimentos e é uma forma de incentivar. Então no nosso canal aí tem muita coisa, tem muito material de forma gratuita. E é para o pessoal iniciar, olha, é possível resolver a dor sim. Esse é o caminho. Mas tem pessoas que conseguem, né, fazer isso, vai depender de cada pessoa. Mas tem aquelas que vão precisar de ajuda, uma ajuda a mais, né? E olha, não perde tempo, tá? Não perde tempo. Quanto mais deixar o corpo, né, desse jeito, fragilizado, quanto mais ficar dependente de tratamentos que não estão te levando a lugar algum, quanto mais você postergar essa recuperação do seu corpo, cada vez mais vai ficando complicado. Porque o processo de envelhecimento, a gente consegue retardar, né, com exercício físico. Tá? Processo de envelhecimento, a gente consegue dar chega para lá, isso aqui não me pertence, né? A dor não me pertence. A gente só consegue fazer isso com exercício físico. Tá? E poder viver uma vida mais tranquila, uma vida muito mais prazerosa, sem ter que passar por todas essas mazelas da dor. Pessoal, como eu falei desde o início, essa live é de vocês estão aí, podem fazer perguntas, tá? Se tem dor, tá? Podem fazer aí, deixar algum comentário. André, olha, eu não entendi isso que você falou. Olha, eu estou com dor assim, assim, assado, o que você me sugere? Apesar que eu já dei várias dicas, né? Várias dicas aqui já foram dadas. Mas fique à vontade, tá? Olha, eu já falei dos 3, agora eu vou falar do 4º cuidado que a gente precisa ter para evitar dor na lombar. E esse eu acredito que é é um problemaço, vamos dizer assim. Porque, olha, mais da metade da população brasileira tem problema, só da população brasileira, tá? Tem problema com excesso de peso, mais da metade. E essa situação, cada ano que passa, fica mais complicada ainda. Olha, então, só o detalhe. Algumas pessoas têm um excesso de peso razoável, outras já entram num estágio de obesidade. Isso tem um impacto tremendo sobre a nossa coluna. Como assim? Olha, quando a pessoa começa a ter aquela barriga, tá? Aquela barriga assim, e não está grávido, né? Ou grávida, né? Altera o centro de gravidade. E isso cria um problema, porque muitas das vezes joga o esforço lá para a lombar. Agora imagina, essa pessoa não faz exercício físico, não tem ali o centro ali fortalecido, aí gera mais problema ainda. Né? Realmente gera problema, sobrecarga na coluna, pode criar, né, alguns desvios posturais, e isso vai apresentar mais problema, vai ampliando cada vez mais o problema. E à medida que vai envelhecendo, pior vai ficando. Né? Então, um cuidado que nós precisamos ter com relação ao hábito alimentar. De que forma a falta de atividade física, né, isso mexe com o nosso corpo, à medida que vai envelhecendo, o metabolismo tende a dar uma desacelerada. Né? Eu lembro que quando eu era adolescente, isso já faz muito tempo, eu lembro que uma semana a mãe comprava uma calça lá, vestia a calça, beleza, ficava justinha. Passava 2 semanas, passava uma semana, ela tinha que ir lá e colocar umas pregas, né, para poder a calça ficar parada. Né? Tinha que fazer isso, olha só, uma semana, né? Aí com o tempo a gente começa a ver que a coisa já não é dessa forma. E aí não dá para ter os mesmos hábitos que a gente tinha. E pior se a gente não coloca exercício físico, atividade física. Né? E aí cria aqueles hábitos, né, que hoje é muito comum, né, que a gente diz, olha, o pessoal aí sedentário, que não tem a alimentação adequada, começa a ter transtornos aí para a saúde, e realmente nós sabemos, o pior é que nós sabemos disso. Só que saber não modifica. A gente precisa entrar em ação e querer realmente mudar tudo isso. Então, é uma sugestão, uma dica, né? Quer melhorar, quer evitar problema na lombar, começa a mudar essa questão do peso, do excesso de peso. Né? Então, eu sei que mexer numa ferida aí, talvez para muita gente até
pessoas que estão tentando agora, nesse momento, mudar isso, né? E às vezes recorrem a ajuda, né, de profissionais para poder mudar. E eu sei o quanto é importante, não só para uma questão, né, relacionada à dor na coluna, né, mas só para relembrar aqui o seguinte: excesso de gordura, né? Obesidade. O problema é que isso pode gerar, por mexer no nosso metabolismo, né, modificar o nosso metabolismo, isso pode impactar em problemas como diabetes. Aí, diabetes, né, bom, até a gente chegar lá, né, diabetes. Aí glicemia alta, pré-diabetes, tal, e não cuida, e tem, né, e tem essa dificuldade de trazer no nível de glicemia mais baixo, e passa o tempo e essa hiperglicemia vai ficando cada vez mais velha. Aí chega um momento que a pessoa entra no quadro de diabetes, aí lascou, né? Tem que conviver, aí não tem mais jeito. Aí tem que conviver, aí é forçado a controles, né? Aí vai depender de medicamentos, né? Aí tem que fazer atividade, aí é obrigado a fazer atividade física, não, é uma das formas que tem para poder ajudar no controle, né? Não é só alimentar. E aí precisamos evitar isso. E olha, quem tem diabetes e não é controlado, tá? Ou hiperglicemia, vai chegar no ponto que isso vai afetar as articulações e isso vai gerar dor, tá? Olha só como nós precisamos evitar, né? E isso pode parecer para alguns, né, uma situação só estética, mas olha como está envolvido na questão da saúde. E isso é uma coisa muito importante, tá? E por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. E precisa controlar. Eu não desejo para ninguém chegar a essa situação. Eu cuido de pessoas que têm problemas de diabetes, eu tenho pessoas na minha família que têm problema de diabetes. E às vezes a gente sofre junto, certo? Porque às vezes ocorre algumas situações que às vezes a gente se sente impotente em ajudar, né? Então é legal ajudar agora, enquanto, né, é possível reverter esse quadro, não deixar chegar lá aquela hiperglicemia direto, né? E aí trazer para uns patamares normais, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Aí trazer para menos de... para os níveis normais, 90, 80, 70. Bom, agora eu queria até chamar mais um detalhe aqui, tá, em relação a essa questão da obesidade. Eu tenho muitos alunos que têm muitos alunos. Os meus alunos geralmente, e as pessoas que eu ajudo aí que estão no nosso canal, geralmente têm problema de excesso de peso. E eu digo assim: começa se exercitando, começa trabalhando, ativando essas musculaturas, que a tendência é a gente vai colocando o corpo em ordem. E aí, a parte de estética, ela pode ficar em segundo plano, ela vem como consequência, tá? E pode ser trabalhada em conjunto também. Então, se você está com dor, né, primeiro a gente precisa colocar a pessoa ali, aliviar a dor dela, começar a colocar o corpo em ordem, né? E aí, quando ela estiver bem já preparada, porque muitas das vezes os alunos chegam para mim meio que, vamos dizer assim, muito frágeis, né, de uma forma carinhosa, muito frágil. E aí alguns chegam com uma condição muito ruim física e precisa colocar esse corpo. E esse corpo está com dor. E a gente vai colocando ele em ordem. E aí, à medida que a gente vai colocando em ordem, ajustando, aí diga agora que você está com movimento, né, com liberdade de movimento, já não sente mais a dor que sentia, né? Tem alguns até que zeram a dor. Agora vamos apertar para você reduzir e melhorar essa quantidade de gordura no corpo, né? E aí o que era às vezes segundo plano, o que vinha em conjunto, né, começa a se tornar primeiro plano. Então essa é uma informação, né, para o pessoal que passa geralmente por esse problema, que é possível sim, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui que horas são. Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Quiser fazer essa live, é de vocês, né? Se tem alguém aqui com dor, passando por um problema de dor, né, quiser deixar, fazer uma pergunta, né, ou até conhece alguém que esteja passando por um problema, né, de dor e deseja fazer uma pergunta, esteja à vontade. E aí a gente responde. Essa live
Nós vamos estar realizando toda quinta-feira, às 12h45, horário de Brasília, né, e ajudar as pessoas a ir esclarecendo, né, e poder ajudar na questão do alívio da dor, né, resolver a dor. Tá? E não deixem de acompanhar também o nosso encontro nas terça-feiras. Nas terça-feiras nós temos às 6 horas, horário de Brasília, né, outros assuntos relacionados à questão de resolver dores musculares e articulares. Né? Dor no ombro, quadril, joelho, tornozelo. Eu quero agradecer aí a participação do Rogério Anacleto. Um prazer tê-los aqui. Pessoal, então já que ninguém mais, né, fez nenhuma pergunta aí, eu desejo a todos um ótimo dia e a gente se encontra na próxima aula, certo? Combinado? Fiquem com Deus.